seja muito bem-vinda! Eu sou Camila Russo, planejadora financeira e autora do livro Embaixadores do Reino: Como Glorificar a Deus através das Finanças. Esta é a segunda parte de uma série de aulas sobre investimentos a partir de uma abordagem baseada na Bíblia. Sim, a Bíblia é também um guia para aprendermos a lidar com as nossas finanças de uma forma sábia, inteligente e, acima de tudo, que glorifique a Deus. Se você não assistiu a primeira aula, acesse o link aqui na descrição do vídeo e confere lá. Muito bem, no bloco anterior nós vimos sobre o fluxo de dinheiro entre poupadores e tomadores e como essa troca gera valor para ambos. A pergunta que fica é: como acontece esse encontro entre poupadores e tomadores? Basicamente, esse encontro acontece dentro de um grande mercado, mercado financeiro, conforme já vimos. E esse mercado financeiro pode se dividir em algumas categorias. Como o nosso foco aqui é falar sobre investimentos, quero dar ênfase a 3 categorias principais: o mercado monetário, o mercado de crédito e o mercado de capitais. O mercado monetário é um mercado onde pessoas comuns como eu e você não participam diretamente. Apesar disso, nós somos todos afetados pelo que acontece dentro dele. Isso porque no mercado monetário são realizadas negociações de curto prazo entre o Banco Central e as instituições financeiras, inclusive com a finalidade de controlar a quantidade de dinheiro em circulação, disponível para circulação. Essas negociações contribuem para a formação de 2 taxas de juros muito importantes. Me refiro à taxa Selic e à taxa DI. Eu creio que você já tenha ouvido falar dessas taxas, pois elas são a principal referência de vários tipos de investimento bastante conhecidos. Vamos ver em detalhe cada uma dessas taxas, mas antes deixa eu te explicar um fenômeno bem importante relacionado ao tamanho da taxa de juros e como isso produz efeitos sobre o nosso dia a dia. Lembra da recompensa que os poupadores recebem ao aplicarem as suas economias? Pois bem, como saber se essa recompensa vale a pena? Em outras palavras, como saber se os juros de uma determinada aplicação são bons o bastante para fazer o nosso dinheiro crescer ao longo do tempo, nos proporcionando lá no futuro um benefício maior do que teríamos se gastássemos esse dinheiro hoje? Bem, eu vou explicar isso usando uma ilustração. Você talvez já tenha visto um vídeo que se tornou muito popular há alguns anos, mostrando um experimento feito com crianças que eram deixadas sozinhas numa sala e tinham que aguardar um certo tempo enquanto olhavam para um marshmallow sobre um prato na mesa à frente delas. Quem conseguisse esperar ganharia outro marshmallow e então ao final poderia comer não apenas um, mas 2 desses docinhos. Foi difícil, mas esse garotinho aí da imagem conseguiu dominar o seu impulso de comer o docinho que estava diante dele, porque ele entendeu que se esperasse poderia comer 2 e não apenas um. Ou seja, esse garotinho entendeu que a recompensa de esperar para comer no futuro era maior que a recompensa de comer no presente. A expectativa de ter 2 em vez de 1 lhe deu a força de vontade para resistir ao desejo de comer imediatamente. Em outras palavras, a esperança de ter o dobro compensava o sofrimento da espera. Quem sabe a sua atitude seria diferente se a expectativa de retorno fosse menor, suponhamos um pedacinho pequeno de marshmallow. O que eu quero dizer é que o tamanho da recompensa pesa muito na escolha entre esperar para consumir depois ou simplesmente consumir agora. E se tratando de investimentos, não é diferente. Os poupadores estão sempre lidando com essa escolha entre consumir as suas economias ou investi-las a fim de produzirem mais dinheiro. Se a recompensa da espera for grande, ou seja, se houver uma forte confiança de que o investimento fará o dinheiro multiplicar e produzir mais dinheiro, muitos poupadores se verão estimulados a investir, adiando o consumo para depois. Mas se a recompensa da espera for pequena, muitos poupadores se verão desestimulados, preferindo então dar vazão ao seu desejo de consumo imediato. Afinal, para que esperar para consumir no futuro, se lá na frente a recompensa é tão pequena e não vale o sacrifício da espera? Essa recompensa de que estamos falando tem a ver com a taxa de retorno dos investimentos. A taxa de retorno de um investimento é o multiplicador que faz aumentar ou diminuir o dinheiro que o poupador aplicou. Sim, um bom investimento faz o dinheiro aumentar, um mau investimento faz o dinheiro diminuir. Mas, mesmo quando é positiva, pode ser que essa taxa de retorno não seja tão atraente assim.
Lembra que o garotinho lá do teste de marshmallow não tinha que fazer nada além de esperar? Alguns investimentos são assim também. Nosso único trabalho é aplicar e dar tempo ao tempo. Esses geralmente são os investimentos que oferecem taxas de retorno mais baixas, justamente por serem os mais simples e fáceis de realizar. Outros investimentos, porém, dão mais trabalho, exigem conhecimento maior, demandam mais acompanhamento e podem oferecer mais risco. Isso é especialmente verdade naqueles investimentos diretamente ligados à economia real. De tais espécies de investimentos, é natural esperar uma taxa de retorno maior. Agora, se a taxa de retorno de um investimento de maior risco, que dá mais trabalho, exige mais acompanhamento, se essa taxa de retorno estiver próximo da taxa de retorno de um investimento que não dá trabalho nenhum e tem baixíssimo risco, o que os poupadores vão fazer? Bem, é provável que eles prefiram migrar os seus recursos para onde serão bem remunerados com menos esforço. Esse é um dos motivos porque quando a taxa de juros sobe, a bolsa de valores tende a cair, pois entre ganhar um tanto correndo risco e ganhar o mesmo tanto sem risco, os investidores irão preferir a alternativa sem risco. Outro aspecto importante sobre a taxa de retorno tem a ver com o parâmetro de comparação. Imagine que o garotinho do teste pudesse saber o que está sendo oferecido para as outras crianças do mesmo experimento e descobrisse que elas, em vez de estão ganhando 3 marshmallows pelo mesmo tempo de espera. No mínimo, ele ficaria intrigado e desejaria participar das mesmas condições que elas. Da mesma forma, imagine um poupador que descobre que está ganhando 6% de retorno anual por deixar os seus recursos aplicados na caderneta de poupança, enquanto outros poupadores em alternativas de investimento igualmente seguras ganham, suponhamos, 12% ao ano. De onde vem essa taxa? Como saber se o que o meu investimento rende é muito ou pouco comparado a outros investimentos com características parecidas? E considerando que por agora eu só quero aplicar e esperar, qual seria o parâmetro de retorno adequado para avaliar o desempenho dos meus investimentos? É aí que entram em cena as taxas Selic e DI. Definindo de forma simples, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e influencia diretamente taxas de juros do país. Isso porque, na prática, a taxa Selic traduz a média das taxas de juros que o governo brasileiro está pagando por seus empréstimos. Considerando que o governo, em tese, é o devedor com o menor risco de dar calote, a taxa Selic se mostra um bom parâmetro de referência para todos os demais empréstimos praticados no mercado. Por isso, se a Selic está alta, as taxas de empréstimos também ficam elevadas e fica mais caro tomar dinheiro emprestado. Em contrapartida, para quem tem dinheiro, é mais vantajoso mantê-lo aplicado, rendendo juros. Resultado: menos dinheiro circulando na economia, com menos pessoas dispostas a gastar. O contrário é verdadeiro. Quando a Selic está baixa, as taxas dos empréstimos tendem a diminuir também e assim as pessoas se tornam mais propensas a tomar dinheiro emprestado a fim de satisfazerem os seus desejos de consumo. Por sua vez, quem é poupador e vê o seu dinheiro rendendo tão pouco em alternativas conservadoras de investimento, se sente então estimulado a empregar os seus recursos na economia real, ou seja, financiar projetos, empreender e injetar capital em negócios que lhe trarão expectativas de melhores resultados. A economia fica assim mais aquecida, é mais dinheiro circulando e mais pessoas dispostas a gastar. O efeito colateral disso, porém, é o risco da inflação subir e esvaziar o poder de compra do dinheiro. Por isso, o Banco Central utiliza a taxa Selic como um instrumento de política monetária, isto é, de medidas para proteger o poder de compra da nossa moeda, o real. Muito próxima da taxa Selic, a taxa DI é a média dos juros dos empréstimos de curtíssimo prazo que os bancos fazem entre si via CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. O Certificado de Depósito Interbancário é o título emitido por bancos para captar recursos de outras instituições financeiras com prazo de um dia útil. A média da taxa desses empréstimos é que resulta na taxa DI. Então, quando você vê lá no seu banco ou na sua corretora um investimento que paga, por exemplo, 100% do CDI, significa que ele está usando essa taxa como referência e promete lhe pagar tudo que o CDI ou a taxa DI render dentro desse intervalo de tempo.
Essas taxas de referência, inclusive, são as que me permitem saber se o investimento que estou considerando fazer não está muito fora da realidade do mercado. Por exemplo, se eu sei que a Selic, suponhamos, está em 12,25% ao ano, algo como 0,97% ao mês, e me deparo com um suposto investimento que promete uma rentabilidade média de 15% ao mês, é de se desconfiar que seja, no mínimo, um investimento um tanto arriscado, que exige, portanto, uma certa cautela. Em resumo, as taxas Selic e DI são bons parâmetros de referência para eu saber se os meus investimentos estão me remunerando a contento. E nesse sentido, cabe falar também sobre expectativa de inflação. Precisamos sempre levar em conta que o dinheiro perde valor de compra ao longo do tempo por conta da inflação. Logo, quando um poupador deposita o seu dinheiro numa aplicação, uma preocupação fundamental que ele deve ter é preservar o poder de compra desse dinheiro. Como fazer isso? Aplicando em algo que lhe devolva uma remuneração pelo menos suficiente para repor o que a inflação corroeu durante o tempo em que o dinheiro ficou aplicado. O ideal, na verdade, não é apenas repor o que a inflação corroeu, mas ainda ganhar um tanto a mais. Esse tanto a mais acima da inflação chamamos de ganho real. Deixa eu só abrir um parêntese aqui para explicar a diferença entre ganho nominal e ganho real. Esse é um conceito muito importante que você precisa entender, então presta atenção. Ganho nominal é o retorno bruto de um investimento. Ganho real, por sua vez, é o que realmente sobra depois de descontarmos a inflação. Vamos ver um exemplo. Em 2024, a caderneta de poupança rendeu 7,03%. Esse foi o seu ganho nominal. Porém, a inflação no mesmo ano, de acordo com uma prévia divulgada pelo IBGE, foi de aproximadamente 4,71%. Se levarmos em conta esses parâmetros, o ganho real da caderneta de poupança em 2024 não foi 7,03, mas apenas 2,22. Vamos entender essa conta na prática. Suponha que você aplicou R$1.000 na caderneta de poupança na virada de 2023 para 2024 e manteve esse dinheiro aplicado durante todo o ano. Ao final de 2024, você terá acumulado R$1.070. Porém, o que lá no dia 1º de janeiro você compraria com R$1.000, agora em 31 de dezembro custa R$1.047. Esse é o efeito da inflação, as coisas ficam mais caras. Enfim, levando em conta que por causa da inflação seu dinheiro passou a valer menos, então seu ganho efetivo não foi de 7%. O seu ganho efetivo foi, na verdade, apenas 2%, arredondando, pois a sua referência de comparação não é mais o custo de R$1.000 que você tinha lá no início, mas o custo de R$1.047 que você tem hoje, entendeu? Ou seja, de lá para cá o cenário mudou e o que você antes comprava com R$1.000, agora não compra mais. 3 lições importantes aqui. Primeira, esse ganho, o ganho real, representa o quanto o nosso patrimônio está de fato crescendo acima da inflação. Segunda, é muito importante acompanharmos os nossos investimentos a fim de sabermos se eles estão ganhando ou perdendo para a inflação. Terceira, não devemos nos satisfazer com empate, ou seja, com um ganho real zero. Por quê? Porque um ganho real zero significa que o dinheiro não está crescendo, não está multiplicando. Veja esse gráfico que demonstra o resultado acumulado das taxas CDI e Selic ao longo de 120 meses, ou seja, 10 anos, comparando-os com o rendimento da caderneta de poupança e a evolução da inflação IPCA, que é a principal referência de inflação adotada no Brasil. A taxa DI está representada pela linha azul claro, a taxa Selic pela linha azul escuro, a poupança pela linha rosa e a inflação pela linha laranja. Perceba como, no acumulado dos últimos 10 anos, as taxas Selic e CDI caminharam praticamente juntas e ambas um pouco acima da inflação, levando a Selic uma pequena vantagem sobre o CDI. Agora, observe o desempenho da caderneta de poupança. Veja que as linhas rosa e laranja se intercalam, terminando o rendimento acumulado da poupança ligeiramente acima da inflação acumulada no período. Ou seja, nessa última década, o máximo que a poupança fez foi empatar com a inflação. Isso significa que quem aplicou em poupança nesse período tão somente preservou o poder de compra do dinheiro, nada além disso. Não multiplicou o patrimônio de fato, não aumentou o seu poder de consumo. Pensando a longo prazo, isso é muito, muito grave porque estamos falando de tempo perdido. Veja, é como se aquele garotinho do teste de marshmallow esperasse e por fim ficasse com um marshmallow apenas, sem ganhar outro como recompensa pelo sacrifício de ter esperado tanto para comer o seu docinho.
Lembra de uma coisa importante: toda vez que poupamos, na prática estamos abrindo mão de um consumo presente e imediato em prol de podermos consumir mais e melhor no futuro. Isso é verdade apenas para quem investe multiplicando o dinheiro, ou seja, fazendo o dinheiro aumentar. No caso de quem se contenta em somente manter o poder de compra do dinheiro e nada mais, lá na frente, quando essa pessoa for gastar o dinheiro que guardou, enfim descobrirá que ele de fato não aumentou. O que ela conseguirá comprar então será o mesmo que conseguiria comprar hoje. Os seus esforços de economia e poupança não terão produzido o efeito de multiplicar o seu patrimônio. E sabe o que é pior? Lá na frente, essa pessoa estará mais velha, com menos disposição e talvez sem condições de recuperar o tempo perdido. Grava isso. Tempo perdido custa dinheiro. Na parábola dos talentos, lá em Mateus 25:19, lemos que o Senhor voltou depois de muito tempo. Vamos supor que havia inflação naquela época. Neste caso, o que alguém podia comprar com um talento no dia em que o Senhor da parábola partiu, não conseguiria mais no dia em que ele regressou. Preste atenção, se desejamos multiplicar os recursos que o Senhor nos confiou, é essencial que busquemos alternativas de investimento que, além de repor o que a inflação corroeu, acrescentem também um ganho real satisfatório. Somente assim estaremos, de fato, produzindo novos talentos, isto é, multiplicando o patrimônio no decorrer do tempo. Uau! Quanto conteúdo nós vimos até aqui, não é mesmo? Falamos sobre mercado monetário, taxa básica de juros, taxa DI, inflação, ganho nominal, ganho real. Tem muito mais ainda por vir. Mas pode ser que alguns dos assuntos que foram abordados até aqui já tenham gerado em você um pouco de preocupação ou ansiedade. Então vamos dar uma pausa para respirar um pouco. E nada melhor que fazer isso acompanhado de um texto bíblico, não é mesmo? E já que estamos falando sobre investir e multiplicar patrimônio, o tema aqui tem a ver com o nosso bem-estar presente e futuro, quero trazer um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 15. Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Veja, crescer é importante, multiplicar é bom, desde que não sejamos corrompidos pela ganância. Lembre-se, a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Nos vemos no próximo bloco.